E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma noite especial para você em nosso encontro do podcast de Lima. E hoje nós temos um convidado maravilhoso e especial, ele que é candidato a vereador aqui, que tem excelentes propostas para a nossa cidade. Ele, o nosso amigo Felipe Paixão, é ou não é, Gabriel? Esperamos, estamos aqui com o nosso querido Felipe Paixão para falar um pouco sobre política, sobre fé, sobre o impacto que isso causa na nossa comunidade. Felipe. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. Dizer que é uma satisfação e uma honra poder estar aqui, como eu disse, no podcast mais falado de Ribeirão do momento. Poder estar aqui para passar nossa mensagem, nossos projetos, propostas. Será com certeza um debate muito interessante. Que alegria recebê-lo, né? Mas antes de começarmos, Gabriel, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A gente vai, você que nos assiste aí, saiba que tem nosso parceiro, a Micro Lima Cursos, Micro Lima Cursos aqui em Ribeirão, que é do professor Wellington. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal que a gente bateu um papo com ele. E tem centenas, mais de 100 cursos para você se inscrever, se matricular, se profissionalizar na área de informática, na área de música e diversos cursos profissionalizantes. Tem também o nosso amigo, a barbearia do Gabriel. Gabriel, pastor e barbeiro. Né? Nada mais do que fazer a merchandagem dele, né? É isso aí. Então, bem, mas de fato, vamos iniciar o nosso bate-papo hoje com o Felipe. Bora, Gabriel, vamos lá? Vamos começar? É isso aí. Felipe Paixão, antes da gente chegar e conversar sobre as propostas, né, para você que está pleiteando uma cadeira lá na Câmara dos Vereadores de Ribeirão, quem é Felipe Paixão? Quem é Felipe Paixão? Né? Pastor Augusto, costumo sempre dizer que a gente se auto-adjetivar é muito difícil, né? Mas Felipe Paixão é um jovem de 30 anos, né? Que tem uma linda família, tem uma esposa maravilhosa, tem 2 filhos, Luiz Henrique, de 5 anos, e Vitor Gabriel, de 2 anos. Sou católico praticante, participo dos movimentos da minha igreja, da Igreja Católica, participo das equipes de Nossa Senhora, da equipe do SC, na qual eu mando um abraço para todos eles. Né? Sou um cara muito família, sou engenheiro de produção de formação, né? Estou próximo a concluir, né, engenharia de segurança do trabalho também, como especialização. E sou essa pessoa. Estou entrando nesse projeto político com muita fé, né? Com muito ânimo, de que estou no caminho certo, de que estamos trilhando, de fato, um caminho consciente, um caminho verdadeiro, né? E sou esse cara que me dedico muito à minha família, me dedico muito ao meu trabalho, e sou esse cara família. História interessante. É isso. Aproveitando a história, né, do nosso querido Felipe Paixão, está aqui conosco, aonde foi o ponto, aonde quem você se inspirou para dizer, não, eu vou continuar essa caminhada, eu vou entrar nessa caminhada. Quem foi a sua maior inspiração? Pastor Gabriel, eu costumo dizer sempre, né, que a gente em tudo na vida tem exemplos. Pelo menos eu sempre tive isso. Em todo projeto que eu entrei, seja em vida profissional, pessoal, eu sempre me dediquei muito a planejar, a ter aquilo na cabeça, né, de dizer, não, eu estou entrando sabendo o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer que não teve um estralar de dedo dizer, eu quero ser vereador. Eu, inclusive, coloco muito isso nos meus discursos quando vou fazer uma visita política, porque faço questão de mostrar o porquê que estou na política. Né? Dizer primeiro que eu acredito que a grande maioria conheçam os meus pais, seu Luiz Paixão e Dona José Fontalva, que já teve mandato aqui em Ribeirão, já fui vereadora, vice-prefeita. E eu sempre me vi muito na política por ver a prática da política na minha casa. Eu sempre tive os meus pais participando, né, dos pleitos aqui em Ribeirão, e eu sempre fui crescendo, vendo a política de fato. Existe até aquele ditado, política está no sangue. Né? Então eu sempre tive eles como minha principal inspiração na política, por ver a forma deles fazerem política de uma forma correta, honesta. Né? E eu costumo dizer que a minha entrada hoje na política, ela vem de um projeto político.
A gente sempre tratou a política de uma forma muito correta, né? Costumo dizer que a gente não faz a politicagem, a gente faz a política, né? E aí eu faço muita questão de citar, né, uma grande companheira, uma grande pessoa, que é a nossa querida senadora Tereza Leitão, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um grande apoio político meu, né, porque ela hoje não tem não só uma relação política, mas ela tem uma relação pessoal, ela tem uma relação de muitos anos atrás. Minha mãe, quando foi vereadora lá em 2008, apoiou Tereza Leitão para deputada. Quando foi vereadora, apoiou Tereza. Quando foi vereadora de mandato, apoiou Tereza Leitão. Quando foi vice-prefeita, apoiou Tereza Leitão. Então, a gente tem uma ligação com Tereza de anos atrás. Ela foi deputada estadual 5 vezes consecutivas. E hoje ela é senadora da República, com mais de 2 milhões de votos, foi eleita. E a gente sempre teve muito essa questão de construção política. Não é entrar na política por ego, por dizer, eu quero ser vereador, eu quero estar numa cadeira de vereador. É sempre, de fato, ter um pensamento político. E foi assim com a gente. Né? A gente veio dessa construção. Minha mãe hoje ela trabalha com a senadora Tereza Leitão, fez um convite, hoje ela faz aí uma assessoria dela aqui na região Mata Sul. E ela nos convidou lá a fazer um debate político, a fazer uma construção política. Dizer, olha, a gente tem um partido, né, a gente tem um partido que tem uma importância muito relevante a nível nacional, e o PT de Ribeirão sempre foi muito atuante, já teve mandatos aqui. Então a gente precisa reativar o partido, e aqui onde eu faço a maior questão também de citar as 14 candidaturas que tem o PT hoje aqui em Ribeirão. São 14 candidaturas comprometidas com o projeto, são 14 candidaturas, né, que estão aí disputando de fato a eleição e merece toda a relevância possível. Mas eu me considero hoje esse projeto político porque nesse convite foi externado isso, que a gente precisa fazer uma nova construção política aqui em Ribeirão. Uma construção que eu, como digo sempre, a gente entende que a gente vive um sistema, mas a gente também entende que existem boas pessoas na política. Existem pessoas que querem fazer construção política, que querem participar de projetos políticos. Afinal de contas, tudo na nossa vida funciona através de política. Então, eu me considero isso. Eu me considero um projeto político. Eu não me considero ter tido um estralar de dedos e vou entrar na política. Mas eu me considero que eu vim, sabe, tendo de anos após anos, toda uma preparação para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo que estou apto, sim, a assumir uma cadeira. Como você enxerga o papel do vereador em nossa cidade? Cara, eu costumo dizer que o vereador ele tem um papel, talvez, o papel mais importante na política entre todos os políticos, entre todos os cargos políticos que a gente tem. Porque eu costumo dizer, quando ando fazendo minhas visitas políticas, que jamais você vai ver o presidente da República aqui numa rua de Ribeirão, jamais você vai ver, talvez, um deputado federal, estadual, eu falo com talvez uma frequência, maior. Mas o vereador, o principal papel do vereador hoje é ele estar presente junto das comunidades. Não é, eu costumo sempre dizer isso em meus discursos, e eu aderi isso, porque quando resolvi entrar na política, eu sempre fiz questão muito de dizer, topo, mas será do meu jeito. E qual é o meu jeito? É passar a minha mensagem de verdade, e dizer o que eu acredito, qual é a minha visão enquanto política, qual é a minha visão, de fato, que um vereador se propõe. Eu costumo dizer muito que o pessoal às vezes mistura, as pessoas às vezes misturam o que de fato é o papel do vereador. Eu costumo dizer que você ajudar o próximo, tem muita gente que trata esse momento como um mercado, infelizmente. Mas eu sempre costumo dizer que você ajudar o próximo, isso é papel de cristão. Você vê uma pessoa passando uma dificuldade, não é simplesmente porque você é político que você tem essa necessidade, mas isso é papel de cristão. Nós que cremos em Deus, a gente tem esse papel de ajudar o próximo, estar presente naquilo que a gente crê e acredita. Mas o principal e verdadeiro papel de um vereador é ele ser legislador. Ele está ali dentro da Câmara para passar as dificuldades de uma comunidade, ele está ali dentro para ser presente dentro da comunidade, ouvindo seus problemas, buscando essas soluções, porque esse, de fato, é que faz um representante. Não é estar ali para dar, seja migalha, como a gente muitas vezes cita, porque eu costumo sempre dar esse tipo de orientação aos eleitores que eu converso. Eles têm que entender que tudo que é ofertado nesse momento, infelizmente, é um erro. É um erro porque a gente tem que considerar como migalha. Nada é resolvido em uma hora. O povo tem que entender, precisa entender, que a gente, enquanto representante, vai estar ali 4 anos. E é 4 anos
para exercer de fato o papel correto, o papel de legislador, o papel de quem está ali para fiscalizar, o papel de quem está ali para estar dentro de uma comunidade e ver qual é o problema que ali se encontra para poder buscar. Então é essa a visão que eu tenho, é essa a visão que eu sempre digo, que um vereador não é para estar fazendo espetáculos, mas é para estar ali fazendo o correto, fazendo a política correta, não a politicagem. Aproveitando esse contexto, né, o assunto, qual é a mudança que Felipe Paixão gostaria de ver em Ribeirão? Cara, é interessante essa pergunta, porque, mediante tudo que eu falei, né, na pergunta anterior, eu costumo muito dizer também em meus discursos. Né? Eu digo sempre assim, é aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Eu entendo que a política que a gente vive, não só aqui local, mas em nível nacional, é aquela velha palavra, um sistema. É. A gente sabe que dificilmente um chega para resolver todo o problema. Mas eu tenho muito a consciência de que quando um mostra, de fato, que pode sim fazer diferente, né, ele é reconhecido. E minha visão de mudança é essa. Eu tenho andado bastante em Ribeirão, como eu sempre digo, aos 4 cantos de Ribeirão, passando a minha mensagem de verdade. Eu tenho dito sempre para as pessoas que eu não estou ali não estou ali para prometer nada para ninguém. Porque eu digo sempre que, principalmente na política, o passo para a mentira é a promessa. Então eu acho que não cabe a um político chegar e prometer. Mas cabe sim a ele se comprometer, ouvir os problemas, e, como eu disse, propor principalmente as soluções. Então a principal mudança que eu vejo é a renovação. Eu acho que a democracia é isso. Se a gente viver num Estado democrático de direito, é a gente ter o acesso ao voto e a gente dar o voto consciente. Então, eu acho que a primeira mudança é justamente a consciência do povo na política. Eles entenderem, precisam entender, claro, que o voto consciente ele vai valer 4 anos. Então, a gente poder escolher bem os nossos candidatos, escolher bem os nossos representantes, a gente consegue sim ter respaldo para cobrá-los. Muita gente a gente vê aí, né, que está há muito tempo, não estou aqui para citar nomes, né, porque é de época, mas que tem a rotineira prática apenas dos 4 em 4 anos. Eu digo isso não por mim apenas, mas porque eu tenho feito visitas constantes e eu sinto o quanto é difícil fazer política por isso. Porque a grande maioria, quando eu inicio meu discurso, mas infelizmente muitos se comprometem, não se comprometem, perdão, muitos prometem, Promete. mas só estão aqui na prática dos 4 em 4 anos, aparecem agora e daqui só retornam daqui a 4 anos. Então, assim, eu sempre digo que a mudança principal tem que começar com a gente. A gente tem que entender que o voto vale muito. Um voto vale 4 anos. Então, se a gente vota consciente, a gente vai ter total autonomia de cobrar aquele que a gente colocou lá. Nós vemos que é nítido, né? Nós vemos a corrupção, principalmente em lugares menores. Em Ribeirão, nós vemos que é bem claro, nós vemos a corrupção no dia a dia. E nesse período é o período que falta para o povo. Eu acho interessante, eu sempre costumo falar na barbearia também, e tem gente que passa 4 anos aí tranquilo. Aí no período de política, aí não consegue pagar mais a conta de energia, não consegue mais pagar a conta de água, não consegue mais comprar um gás, não consegue mais fazer nada. Então, nesse período político, ninguém consegue fazer nada. Tem que mercado. Tem que estar É um pedindo. período que o pessoal quer tratar muito como mercado. Eu acho que tudo é uma troca, é uma moeda de troca. Eu acho que, como você me perguntou sobre mudança, não tenho dúvida, desculpa, que a mudança tem que começar com a conscientização. Compra de voto, lembrando você que vende seu voto, não se preocupe. Quando você pegar o dinheiro, chegar lá na frente, ele vai ser bem claro. Seu voto eu já comprei. Gente, é algo sério isso que a gente está conversando aqui para vocês, tá? Algo seríssimo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais para frente a gente vai ter um papo sobre essa questão aí específica de compra e venda de votos, que em Ribeirão isso é uma doença impregnada, né? E muitos dizem que a corrupção está só no poder. Não. Todo aquele que quer ganhar vantagem em cima de outro, de forma ilícita, isso é um tipo de corrupção. E a gente tem que ter essa noção. Você também de casa tem que ter essa noção. Dando continuidade aqui, Felipe,
Vamos falar um pouquinho das suas propostas? Vamos conhecer um pouco dessas propostas. O que você traz de novo para a nossa cidade? Quais são suas principais ideias, tanto na área de educação, na área de ajuda às pessoas, na área da saúde? A gente sabe que vereador não é o executor, né? A gente sabe que o vereador é o que cria as leis e projetos de leis para o município, né? E que luta, né, junto com o prefeito para que a cidade tenha melhorias, né? E fiscaliza a prefeitura. Então, quais são suas propostas e aí o que você tem de principais ideias para a nossa cidade? Eu costumo dizer, né, quando, inclusive, acredito que nessa próxima semana, não, talvez quando o podcast vá ao ar, as minhas propostas elas já estejam de forma mais detalhada nas minhas redes sociais. Aproveito aí para você que está aí me seguir, Felipe.paixão13, meu Instagram, né, que lá a gente tem colocado bastante conteúdo, né, para que as pessoas possam me conhecer mais. Eu costumo dizer que as minhas propostas elas são um giro, porque uma coisa ela sempre engloba a outra e aí ela sempre é para benefício principal do povo. Afinal de contas, política é isso, é um instrumento criada para servir o povo. Né? Então, assim, eu costumo muito dizer que eu tenho duas bandeiras cruciais e dessas duas puxam uma terceira, né? Que é a pessoa com deficiência, a educação e que delas puxa a saúde. Né? A pessoa com deficiência eu faço questão de explicar, porque, como você citou no tópico anterior, meu pai ele é um grande defensor da classe. Né? Ele teve um acidente quando era jovem ainda, e com a não cultura que se existia antigamente de ir ao médico. Ele hoje tem um grau de deficiência visual, ele é considerado baixa visão. E eu cresci vendo defender, né, poder criar, né, espaços para que as pessoas possam ter mais inclusão. Então, sem dúvida nenhuma, uma das minhas principais bandeiras é a pessoa com deficiência, a bandeira da educação e a bandeira da saúde. Levantar aqui para vocês alguns dados interessantes que eu não tenho dúvida que poucos sabem, né? Mas Ribeirão, hoje, é a única cidade do estado de Pernambuco que tem um estatuto aprovado da pessoa com deficiência. E o que seria esse estatuto? É buscar melhorias. Um estatuto ele é criado, né, para traçar normas, diretrizes, artigos, suas cláusulas, para que possa propor melhorias. Ribeirão, como eu disse, segundo a CONED, que é o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, é o único município do estado, nem Recife, a nossa capital, nem Caruaru, nem Petrolina, nem Olinda, tem um estatuto aprovado. Sem dúvida nenhuma, um dos meus projetos é poder fazer valer esse estatuto. A gente vê hoje que Ribeirão é uma cidade que a acessibilidade é mínima. Se um cadeirante ele vai frequentar o nosso centro comercial, as nossas calçadas é uma tragédia. Ele tem que andar na rua. O cadeirante não pode subir numa calçada. Primeiro que as nossas calçadas ela não têm o espaçamento correto, que é delimitado, para que o pedestre possa caminhar. Então, a gente propõe, através do nosso mandato, poder valer esse estatuto. Óbvio, um passo de cada vez. Né? A gente, primeiro, é propor mais acessibilidade. E eu quero também aproveitar para fazer aqui um adendo. Na verdade, não é nenhum adendo, é um registro. Né? Parabenizar a professora Conceição, que ela hoje é coordenadora da sala de recursos. Parabenizo também o prefeito Marcelo e a vice Carol Jordão pelo empenho e investimento que eles têm feito na sala de recursos, que fica ali, né, próximo ao Colégio Cebu. É um espaço totalmente voltado ao público PCD. Né? Então, eu costumo dizer, não existe espaço bom que não possa ser melhorado. Muito já foi feito, mas a gente sabe que precisa de ampliação. Tudo que precisa de investimento para que possa ser ampliado. E a nossa meta é essa, é a gente poder assistir da melhor forma possível, né, esse público PCD. Como eu falei, meu pai é um grande defensor da classe. Desde 2006, ele tem uma associação que foi criada, o CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, e luta hoje por essa classe.
né, luta para emitir passe livre. O que seria o passe livre? Aquela pessoa que hoje se desloca, né, daqui para Recife, que tem algum tipo de deficiência, né, ela tem direito, isso é constitucional, ela tem direito, né, a um passe livre, a se locomover, não só na cidade, mas interestadual, de forma gratuita. Então, assim, a gente poder ampliar cursos voltados ao público PCD, ao instrumento Braille, inclusive não é nenhuma. Eu citei que onde eles moram hoje, né? Lá ali na rua Luiz Braille. Minha mãe foi uma das primeiras pessoas que chegou para morar na rua dela lá. Quando ela chegou, as ruas não tinham nome, né? As ruas tinham só números. Números. Tal. Então, não foi coincidência. Acho que vocês sabem, Luiz Braille é o criador da linguagem dos cegos, o Braille. Então, meu pai, por ser um defensor, ele foi lá na prefeitura, já que não tinha nome, lutou e pediu para que o nome da rua fosse colocado como Luiz Braille. Então, assim, ele, por ser esse grande defensor, me inspirou nessa causa. Então, eu vejo que é um público muito pouco assistido aqui em Ribeirão, né? Então, a gente quer lutar por esse público, a gente quer lutar por essas pessoas, dar uma melhor qualidade de vida, dar uma melhor acessibilidade, poder se fazer presente, dar um assistencialismo, né? E isso a gente vai para a educação, né? Eu costumo dizer que se a gente valorizasse mais a nossa educação, isso eu falo em âmbito nacional, né? Não estou falando especificamente aqui, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que a ponte de acesso para tudo é a educação, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, o nosso planejamento, né, é lutar, né, pela valorização da classe, né? E aqui eu também quero fazer mais um agradecimento, que é a Gilvaneide Silva, que inclusive gravou um vídeo, né, recentemente, está lá nas minhas redes sociais, né, pedindo, um apoio por nós, porque a procuramos. Ela hoje é diretora do Instituto IMOA, Instituto de Meio Ambiente de Pernambuco. Né? A gente bateu um papo muito legal com ela, apresentamos alguns projetos que temos engatilhados, que óbvio a gente não vai expor todos, porque eles ainda estão em construção, né? E eu costumo sempre dizer que a gente não pode trabalhar com achismo. Política é tão sério que a gente não pode trabalhar com achismo. Tem que ser pontual e direto. Então, a gente tem muitos projetos engatilhados através do Instituto do Meio Ambiente de Pernambuco, né? E temos um projeto muito interessante voltado para a educação, né? Que vai passar pela chancela, com certeza, da Senadora da República, que é que a gente está desenvolvendo, né? É um projeto para capacitação de jovens, né? Trazer cursos profissionalizantes, cursos para que possam preparar esses jovens para o mercado de trabalho. A gente sabe que hoje é muito difícil, é tudo muito difícil, principalmente quando a gente trata de mercado de trabalho. Então, assim, hoje a gente sente essa carência, né, de que o jovem sai do ensino médio e fica ocioso. Muitos não têm a condição da faculdade, seja particular ou passar nas nossas universidades públicas, federais, né? Então, o nosso principal intuito, a gente já tem esse projeto engatilhado, inclusive, como eu falei, né, de trazer alguns cursos que vão de forma direta, né, dar esse assistencialismo a esses jovens. E falando de saúde, é que eu falo, é sempre uma porta para outra, né? Minha mãe, quando foi vereadora, eu falo agora especificamente para os moradores lá da rua João Felipe. Minha mãe, quando foi vereadora, foi uma luta muito grande dela, né, fazer ampliação dos PSFs. Né? A gente hoje, né, tem PSFs que atendem, né, a todos os bairros, mas sempre tem aquela questão da distância da localidade, né? Então, minha mãe lutou muito, eu lembro na época, que hoje existe o PSF do Eldorado, que é lá em cima, próximo à caixa d'água. Né? E na época foi uma luta constante dela para que ela conseguisse descer uma extensão do PSF de lá para a rua João Felipe, para que pudesse valorizar as pessoas, para que as pessoas não pudessem subir aquela ladeira, para que as pessoas pudessem ter um acesso maior, né, ao remédio, ao médico, ao dentista. E aí, infelizmente, né, esse PSF hoje não está mais em funcionamento. Isso está presente no meu plano de governo. Quando eu falo plano de governo, quero deixar assim a questão do executor e legislador. Não é que a gente vai executar, mas é o nosso projeto, nosso plano de governo, enquanto emenda parlamentar, para que a gente possa lutar de noite para que isso aconteça. E cobrar, né? E cobrar o prefeito ou prefeita que estiver exercendo o mandato a restauração desses postos, né? Porque você falou não só esse que está parado, mas tem muitos outros postos de saúde que
estão largados. Ele foi uma extensão e essa extensão acabou não dando continuidade. E a nossa meta é fazer um estudo de caso de fato. Eu citei a João Felipe por ter sido uma coisa que é viável. Já foi provado que é viável e a gente vai provar. Eu costumo dizer que todo projeto não é simplesmente você apresentar, é você mostrar a viabilidade dele, é você mostrar que ele é capaz de acontecer. Porque muitas vezes, toda dificuldade ela é imposta. Uhum. Quando você quer propor uma melhoria, muitas dificuldades elas são impostas. Mas a gente não só pode propor, a gente tem que mostrar a viabilidade. A gente tem que mostrar de onde pode vir um recurso, a gente tem que mostrar de onde tem que sair para que a coisa possa acontecer. Então, eu citei o posto da João Felipe, porque, perdão, porque vai ser uma luta nossa. Vai ser uma luta nossa reativar e a gente fazer esse estudo de caso, porque tem bairros que hoje precisam se locomover para outro bairro. Então, a nossa ideia é a gente poder dar esse assistencialismo a todos eles. E aproveito também para falar de um projeto desempenhado por nós. Isso é uma conquista nossa. E aí, quando eu volto para a instituição, para a associação na qual meu pai defende, né, o CPDR, é uma conquista nossa que há muito tempo, acho que vocês entendem, sabem o funcionamento de uma associação. Uhum. Por muitas vezes a gente sabe que depende de convênios, depende né, por mais que seja uma instituição filantrópica, que não tenha Fins lucrativos. fins lucrativos, mas ela precisa se manter. Né? Então sempre foi uma luta nossa, porque a gente entende que saúde é tudo. Né? Então sempre foi uma luta nossa a gente poder proporcionar, como eu disse, melhor qualidade de vida para a classe. E nós conseguimos, através dessa nossa luta, né, com esses nossos conhecimentos fora, através da senadora Tereza Leitão, através de uma conversa que tivemos anteriormente com o deputado estadual João Paulo, né, conseguimos uma emenda parlamentar que, infelizmente, como hoje a gente vive num calendário político, né, que é sempre muito claro e importante dizer, quando se trata para gerir recurso público, como a gente gera, a gente trabalha, a gente vive num calendário político, todo recurso público ele é travado, né, porque de forma correta, né, não são todos que pensam em agir da forma correta, às vezes podem receber um recurso público e não destinar de fato para o seu fim. Então, como a gente vive hoje, né, num calendário político, não chegou agora, mas a gente conseguiu, né, vai ser ali na entrada do Vila Rica, nós já estamos com de posse das chaves de um galpão, né, que de forma temporária, também faço aqui um agradecimento a seu Milton, né, que abraçou a causa de forma, nos cedeu o ponto de forma temporária, até que a gente possa dar início a esses trabalhos, foi solícito a causa. Nós conseguimos a abertura de uma clínica aqui em Ribeirão, 100% gratuita, ofertada para o povo. A nossa projeção em meta é ter um clínico geral, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um psicólogo, para que possa atender, né, não só a classe de pessoas com deficiência, mas que possa fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão, né, para desafogar, que a gente sabe que saúde, eu costumo sempre dizer, se a gente tivesse 3 hospitais aqui em Ribeirão, ainda assim teria atendimento para os 3, porque saúde, ela nunca é demais. As pessoas precisam diariamente de saúde. Então, assim, é um mecanismo que a gente conseguiu trazer, que independente da construção de um mandato, é uma coisa que a gente conseguiu, através da política, ofertar para o povo. Então, a gente, como eu disse, vive um calendário político, não vai chegar agora por isso, mas já é um projeto futuro, já é uma realidade para a gente, porque a gente sabe que já é uma conquista feita. A saúde, ela aqui em Ribeirão, não é de hoje, que não está uma vida boa. A saúde aqui em Ribeirão não está uma vida boa. Né? A gente vê, de anos atrás, o hospital infantil que a cidade tinha, fechou-lhe as portas. Depois, a maternidade, que funcionava no CESP, do nada, acho que nem chegou a existir. Chegou, né? Sim. Uma sardinha um pouco para o nosso lado. Foi, inclusive, na época, minha mãe foi secretária de saúde. Foi uma luta árdua. Também faço aqui um agradecimento, na época, ao senador Humberto Costa, que foi uma luta, eu lembro, eu menor, minha mãe foi por diversas vezes a Brasília. Chegou a funcionar por bastantes anos e aí em Ribeirão chegou a ser uma referência na época. Pessoas de outras cidades
vinham aqui para Ribeirão para fazer os seus partos, né, de forma mais natural possível, mais humanizada possível. Mas, infelizmente, né, não foi dado uma sequência por gestões anteriores. E, mais uma vez, quem perde A população, isso mesmo. E a gente hoje tem um hospital que pessoas que eu escuto falar é que vai lá e o atendimento deixa muito a desejar. E a gente sabe que isso não é de agora. Isso vem se arrastando de muito tempo, né? Chegou um tempo do hospital daqui passar fechado, né? Ficar um tempo E aí fechado eu aí. também faço um adendo no que você falou, que é, infelizmente, né, a gente passou por esse momento do hospital fechado e foi uma época que, para você, né, ter algum tipo de atendimento médico, você tem que se deslocar para cidades circunvizinhas, como Gameleira, um exemplo. Né? Era. Hoje somos maior que Gameleira, né? Já fomos distrito de Gameleira, mas conseguimos crescer mais que Gameleira e a gente voltou a pedir ajuda a Gameleira em épocas passadas. Eu falei do adendo porque a gente sabe que saúde é muito delicado e difícil, mas eu também tenho que destacar o esforço da atual gestão na reabertura desse hospital, porque aquilo que você falou, eu sei que é difícil, mas sabe aquele ditado ruim com ele, pior sem, porque é o seguinte, eu já precisei, não só uma vez, mas vezes, no Hospital Municipal do Ribeirão, graças a Deus fui muito bem atendido. Meu irmão, inclusive, trabalha lá, e não é puxando a sardinha para o lado, mas é ciente, porque eu tenho uma pessoa que está ali dentro. Né? Todos os dias a gente tem 3 médicos, hoje, Ribeirão já faz pequenas cirurgias, e a projeção é que comecem a fazer cirurgias de grandes portes. Então, assim, de fato, aquilo que eu falei anteriormente, nada que esteja caminhando que não possa ser melhorado. Uhum. Eu não tenho dúvida que o hospital é uma grande ferramenta para o povo de Ribeirão, mas, como você falou, precisa sempre de melhoria. Você falou uma coisa bem interessante, Gabriel, que a gente estava até conversando. Tem um vídeo anterior que a gente conversou aqui com Gleison, que esteve aqui, e a gente conversou sobre essa questão de mobilidade na cidade, né, de cadeirante, de pessoas com necessidades especiais, disputa, e o pedestre mesmo disputa espaço na rua com os carros. Aquele trecho do Veloso até chegar ali na esquina, embaixo, ali perto da Galeria Comagre ali, é um caos terrível. É. E além disso, se você for pegar as casas, as ruas um pouco mais afastadas da região central da cidade, os donos das casas, tomam conta da metade da rua. Né? Tem a garagem, aí faz a rampa e o restante da rampa é a metade da rua. Aí acaba com a situação da cidade. Não sei se a cidade tem um plano diretor, não sei se tem. Não sei se está em prática, se está atuante esse plano diretor na cidade. Existe, mas como eu te falei, né? A gente viveu épocas que poucos enxergavam esse lado, né? Como eu falei, né, hoje a gente tem uma grande parceria com o Instituto IMOA, que é o Instituto de Meio Ambiente de Pernambuco. Eles estão especializados em projetos voltados à sustentabilidade. Então, assim, você vê, hoje são pouquíssimos municípios que têm essa preocupação, né, que têm a preocupação com a sustentabilidade, que têm essa preocupação de energias renováveis. Então, assim, isso eu trato muito como uma questão cultural, né? Que a gente vai moldando aos poucos. Aquilo que eu falei sobre a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um estatuto aprovado, como eu falei, né, que é a única cidade que a meta é justamente a gente poder botá-lo em prática. Isso que você falou de acessibilidade está composto dentro do estatuto. E o que é que falta para ser colocado em prática? Falta que os nossos representantes possam, de fato, ter um olhar especial a isso. Eles possam olhar para isso, pegar para si e dizer, vou trazer isso como uma luta pessoal. Repito, a gente sabe que a gente modificar uma cidade inteira é difícil. É aos poucos, é gradual. Eu costumo sempre dizer que política é a lei da semeadura. A gente planta aqui e colhe mais na frente. Política nunca é um estralar de dedos. Uhum. Que o que a gente faz agora acontece amanhã. A gente planta, colhe e a gente vai colhendo os resultados aos poucos.
Então, essa é a ideia. Existe um plano diretor, né? Inclusive, existe também a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que, inclusive, é importantíssimo essa próxima legislatura de Ribeirão, porque vai ser essa próxima Câmara de Vereadores que vai aprovar essa LDO. E a LDO é justamente que já é muito explicativo. A Lei de Diretriz Orçamentária é o que vai gerir, é o que vai determinar, o que vai ser gerido com os recursos nossos aqui para as legislaturas seguintes. Então, assim, não é só você ganhar como vereador, é você ter ciência da cadeira que você está, é você ter ciência da responsabilidade que você tem assumido, Uhum. que são 13 vagas para responsabilizar 40 mil pessoas, que é o que Ribeirão hoje tem. Nós vemos que Felipe Paixão, né, é claro que é católico, praticante, né, e não só catolicismo, mas também como nós protestantes, né? Sim. Há praticantes e não praticantes. Sim, sim. Então, Felipe Paixão afirmou que é católico praticante. Do seu ponto de vista, as igrejas, né, a famosa comunidade da fé na sociedade civil, qual é o papel que você tem que dizer assim, não, o papel da igreja é esse, tem que ser assim, e se há espaço da política também na questão da comunidade da fé, na questão da igreja. Sim. Antes de iniciar, né, como falei, sou sim católico praticante, participo dos movimentos da minha igreja, inclusive quero mandar um abraço às equipes de Nossa Senhora, que é a equipe que hoje participa, às equipes do STC, Encontro de Casais com Cristo, que é a equipe que a gente também participa. Mandar um grande abraço aos nossos dois párocos, Padre Leandro, Padre Expedito. Inclusive, quando iniciei a minha jornada, né, enquanto pré-candidato, fiz questão de procurá-los, não procurá-los para pedir voto, né, mas procurá-los como orientadores da fé, para que eles pudessem, né, ouvir de mim, enquanto católico praticante, a decisão de ter tomado, né, de estar enfrentando a política, e óbvio, pedir orientação, conselho, oração. Eu costumo dizer que se a gente não coloca Deus na frente, a gente não é nada, e a gente, qualquer sonho ou qualquer construção que a gente possa fazer, tanto em vida pessoal quanto profissional, a gente não coloca ele na frente, a gente não é nada. Cara, eu enxergo muito assim, que política e fé são assuntos muito delicados a ser tratados, porque cada um defende fielmente a sua bandeira, né? E eu sempre tive essa cultura de dizer que eu não acho que existe religião mais correta que a outra. Eu acho que existem as religiões que creem em Deus. Todos nós, como você falou, católicos ou protestantes, nós cremos em Deus, né? Então, a nossa missão é poder levar a palavra e passar a mensagem da fé, aquilo que a gente aprende quando a gente vai aos cultos, às missas. Então, eu costumo dizer que, não vou dizer que sejam assuntos separados. Eu acho que a política, ela está envolvida e está inserida em tudo na nossa vida. Eu costumo dizer onde vou que as pessoas precisam sempre ter os seus posicionamentos políticos, porque se a gente hoje vai no supermercado e a gente compra um feijão mais caro, é a política. Se a gente vai e compra um feijão mais barato, é a política. E na igreja não é diferente. Então, eu acredito sim e sou favorável à cultura da política nas igrejas. Eu acho sim que a igreja ela tem que dar formação política, porque a igreja ela é uma formadora de opinião. Vocês como pastores, vocês gerem as suas ovelhas, vocês passam as suas mensagens, os padres passam as suas mensagens, as pessoas passam a acreditar neles, não só como ministros da fé, mas como pessoas que estão ali para dar conselhos, para dar orientação. A Igreja Católica, inclusive, ela tem estudos voltados para a política, né? Se eu não estiver enganado, Igreja, Curso de Política e Fé. Me fugiu agora exatamente o nome, mas é um instrumento que ela usa para dar formação política a quem se interessar, de fato. Então, eu acho que são assuntos totalmente pertinentes, porque sempre aquela velha cultura que a gente diz que o povo enxerga na política
né, como um mercado, eu acho que a igreja tem um papel fundamental de conscientização, de chegar para seus fiéis e dizer, a gente precisa votar consciente, porque se a gente vota errado, são 4 anos de representatividade. Então, eu não vejo como uma separação, porque eu enxergo que política está presente em tudo da nossa vida. Seja na igreja, seja no nosso lar, seja quando a gente vai fazer uma feira, seja em todo o ambiente. Então, eu sou defensor. Eu sou muito defensor da política nas igrejas. Não a politicagem. Não você pegar e fazer politicagem de massa de manobra porque receber benefício. Não, eu sou totalmente contra isso. Sou a favor da política. A política consciente. A política da orientação, a política não é de chegar e apontar. Você tem que votar nele. Isso, a política. O problema é quando se torna política partidária, né? Não uma política no sentido de ensinamento, no sentido de mostrar a verdade da política, mas quando se torna uma política partidária dentro das igrejas, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja adventista, seja qualquer religião ou denominação, quando se torna partidária é o problema. É o problema. E política é sempre desafios, muitos desafios. E no nível municipal é que a gente encontra desafios gigantescos. E diante dessa situação de desafios no nosso município, como você se preparou, está se preparando para esses futuros desafios e botar aspas, né? Aspas, propostas indecentes que o sistema muitas vezes lhe impõe, né? Eu, como pastor, a gente segue, né? Gabriel também, a gente segue os ensinamentos de Paulo, que diz assim: ore pelas autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. E esse período de eleição, eu tenho orado muito a Deus, pedindo para que haja um mover nessa eleição e que ali na Câmara dos Vereadores sejam pessoas eleitas que tenham um coração e uma vida, né, de fé, um coração e uma vida de integridade. Porque, não vou dizer nomes, mas tem candidatos aí que toda eleição sai candidato. Não faz nada. Não faz nada. Você encontra a pessoa muitas vezes sentado num cantinho ali, na porta do negócio lá, não faz nada pela cidade e ganha. E meu pai vota nessa pessoa. Eita, acabei entregando. E não faz nada. E ganha. Então, a população de Ribeirão tem que ter noção de quem está colocando lá. E a minha oração, peço a Deus, é que essa eleição haja uma renovação nessa Câmara de Vereadores para que a gente tente ver um novo fôlego. A gente tenha um novo fôlego e novas possibilidades. Porque repetir o erro constantemente, pensando que vai ter solução, repetindo as mesmas coisas, a gente não encontra isso. Então, é preciso ter mudanças e mudanças grandes. Eu peço a Deus por essa renovação. Diante, né? Até acabei desabafando aqui, né? Ia perguntar, acabei desabafando. Mas, diante desses desafios na política de nível municipal, que a gente sabe que a corrupção é impregnada no nosso município. O toma lá da cá, para aprovar situações, propostas, tem que soltar uma verbazinha. Eu não tenho prova, né? Então tem que botar aspas, né? Tem que botar aspas aqui. Não estou condenando ninguém, viu? Não me processe não, que eu tenho dinheiro para advogado, não. Mas bem, como você está se preparando para isso? Caso você chegue lá, né? Caso você alcance o seu objetivo, como é que já está a sua preparação nesse caso? Pastor, eu costumo dizer que a melhor coisa que a gente tem na vida é poder ter exemplo, né? E a gente poder, na verdade, sempre aprender com a prática. Quando a gente estuda, né, quando a gente vai na faculdade, eu costumo sempre dizer muito que não paga uma hora de aula prática não paga 10 horas de aula teórica. Porque é na prática que você, de fato, põe a mão na massa.
E graças a Deus, eu já falei, faço questão de repetir, os meus maiores exemplos na política são os meus pais. Minha mãe já teve a oportunidade de passar aqui em Ribeirão em todas as secretarias, quase todas, né? Então, abri as aspas também. Já fui secretária de saúde, inclusive, se eu não estiver enganado, foi a secretária que mais tempo durou na secretaria, já foi quase 7 anos consecutivos à frente da secretaria. Já fui secretária de educação, secretária da mulher, secretária de assistência, diretora de escola. E eu desafio alguém aqui em Ribeirão que possa colocar uma vírgula para desabonar a conduta. Foi vereadora, foi vice-prefeita. Então eu costumo dizer que o meu aprendizado vem de berço. Eu não aprendi a politicagem, eu aprendi a política. Eu aprendi, como eu disse, que a política ela é um instrumento para o povo e para o povo. Então, eu acho que essa questão de preparação é ter vindo com essa bagagem. É ter visto a minha mãe participar, né? É ter visto minha mãe estar ali dentro e nunca se corromper. Eu costumo dizer, né, que uma coisa que o homem e a mulher têm que ter é a sua palavra. Se ele tem a sua palavra direta e reta, ela jamais vai ser torta. Então, se a gente segue esses princípios, não vai ter conduta que possa desabonar. Então, eu digo sempre, quando muitas pessoas interrogam dessa forma, querer colocar como uma mesmice, eu uso como exemplo os meus pais, porque foi através dele que eu aprendi, através deles que eu aprendi o que é a boa política. Muitas vezes ela é incompreendida, é demais, porque, como você falou, a gente vive num sistema e é pesado muitas vezes. Mas o que vale é sua consciência, sua mente, sua cabeça tranquila ao deitar de noite e dizer, sabe, que minha consciência está tranquila por não ter me envolvido naquilo. Então, foram esses ensinamentos que eu tive. E eu costumo sempre colocar Deus na frente. Quando esse desafio chegou até mim, né, a gente sempre nas nossas orientações diárias, eu apontei porque minha esposa está aqui, nas nossas orientações diárias, a gente sempre coloca muito. Existe aquele ditado que diz, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Eu costumo dizer muito nas minhas orações, se for para que esse projeto político mude o meu caráter, o meu jeito de ser, que Deus não me dê a oportunidade de chegar lá. Porque eu não quero mudar aquilo que eu aprendi, eu não quero mudar com as pessoas, eu não quero ter aquele sentimento que muitos têm por aí, que passam na rua e botei nele e me arrependi. Então, assim, são esses tipos de coisas que eu quero levar comigo, entendeu, pastor Carlos e pastor Gabriel? Que eu acho que não existe uma preparação contínua, mas existe, de fato, o que você carrega consigo. E eu carrego comigo isso. Eu carrego os meus exemplos. Meus exemplos que são os meus pais, que já tiveram oportunidades em não só secretarias, mas tiveram oportunidades enquanto mandato, de vereador, de vice-prefeita, e nem por isso se corrompeu, e nem por isso teve seu nome jogado aí na rua, que fez errado, que tratou da corrupção. Então eu não tenho dúvida que serão esses exemplos que pesarão muito, como você disse, não posso falar daquilo que eu não sei, não estive sentado numa cadeira para saber se de fato funciona dessa forma. Não acredito também que seja da forma que falam, porque eu acredito que, principalmente quando envolve política, valores, o cifrão é sempre, né? A gente vê muito, não sei, um Zezinho recebeu não sei quantos mil para estar aqui, para estar ali. Eu não acredito que também seja dessa forma, certo? Mas, assim, é o que eu disse. De fato, os ensinamentos de vez que me colocam justamente para me blindar dessas possíveis, se de fato existir, condutas que são praticadas. Aproveitando, né, a fala do nosso querido Felipe Paixão, aqui no nosso podcast, nós prezamos muito pela honestidade, pela verdade. Inclusive, né, desde o início, nós sempre falamos sobre a voz do povo. Muita gente que não consegue falar, aqui terá voz. Nessa mesa, o povo, nossos seguidores, nossos ouvintes, terá voz aqui nessa mesa. Então, preservando muito sobre isso, não é à toa que criamos, né, o nosso lema do podcast de Lima, que é o podcast que você não quer ouvir. Mas vai.
Então, um podcast que vai preservar, sempre preservar a honestidade, é verdade. E, aproveitando esse meio político, o que é que Felipe Paixão tem a dizer sobre essas promessas vazias que muitos falam, muitos vai fazer, faz, e nunca acontece? Eu primeiro quero dizer, então, que graças a Deus eu vim no lugar certo. E prezo pela honestidade mesmo, e como eu disse quando iniciei, não é só o podcast que hoje mais falado, mas é justamente por essas condutas. E eu agradeço até ter entrado nesse tema, porque agora eu vou falar da forma com que eu me refiro ao eleitor. Quando eu estou lá conversando com o eleitor, quando as pessoas que hoje me seguem me levam para a gente bater um papo, eu costumo sempre dizer isso. Eu faço questão que elas me levem, porque eu acho que é importante as pessoas saberem quem está votando, porque uma coisa é ter um representante, mas outra coisa é ouvir o candidato. E eu costumo sempre dizer isso. Eu digo, olha, desconfie. Eu digo, se não for eu o candidato que vocês escolherem para votar, desconfie de todo e qualquer político que bate na porta de vocês e diga, eu prometo. Porque não é da competência do político prometer. Eu enxergo dessa forma. Porque eu repito, a promessa é a porta de entrada para a mentira, principalmente na política. E aqui que vocês disseram, o povo está cansado disso. A nossa política ela é muito criminalizada por isso. É. Hoje é difícil fazer política por conta disso. Porque quando eu bato numa porta e chego lá para me apresentar como candidato a vereador, o primeiro sentimento que eles passam para mim é: chegou mais um que está aqui para falar nesse momento e depois vai nos esquecer. Só que a gente passa a nossa mensagem. E eu digo para eles: eu não estou aqui para prometer nada para vocês. Eu estou aqui para passar a minha mensagem de verdade. Eu estou aqui para dizer por que eu estou na política, quais são os meus pensamentos para a política, o que é que eu penso, porque eu digo que seria muito cômodo, é a minha primeira vez como candidato. Eu nunca fui testado na Câmara de Vereadores, então seria muito cômodo para mim chegar numa casa e dizer, olha, irmãozinho, estou aqui, se eu chegar lá eu me prometo isso, seria muito cômodo. Mas eu não chego. E o povo é testemunha disso. A quem me recebeu, eu costumo dizer isso, que eu vou terminar a nossa campanha, vou terminar, vou chegar dia 6 de outubro, e vou ter a satisfação de ninguém chegar e dizer, Felipe Paixão esteve em minha casa e me prometeu isso. Eu desafio qualquer eleitor de Ribeirão que eu já fiz uma visita ou que vou visitar ainda, dizer, ele esteve aqui na minha casa e me prometeu. Isso é um ponto principal do meu discurso para eles, porque eu sei que o povo está cansado de promessas. Eu sei que o povo está cansado de falsas promessas. Então, eu não vou ser mais um. Então, eu digo isso. Desconfie de todo e qualquer candidato que chegar usando o termo promessa, porque esse com certeza vai estar mal intencionado para você. Então, não estou aqui para me referir em nome. Sim. Cada um adere o seu jeito de fazer política. Eu tenho a minha. Se eles acham correto, siga com a sua verdade. Mas cabe ao povo. E é o que eu digo sempre. Eu repito sempre. Eleição é de 4 em 4 anos. A principal arma do eleitor é o voto. Então, assim, se ilude quem quer. Eu costumo dizer, existe uma velha prática que muitos políticos têm, sabe? Próximo da eleição, de dizer que descobre o voto do eleitor. Eu digo a eles, olha, na hora lá do voto, é você a unir Deus. Ninguém Isso. descobre o seu voto, não. Essa historinha, ninguém descobre. Então, escolha quem está disposto a fazer alguma coisa, a quem tem projeto político, a quem tem discussão política, a quem chega para conversar política e não a politicagem. A quem chega para lhe oferecer migalha, porque é migalha. É. Tá selando o compromisso ali. Tá dizendo para você, é o seguinte, chega para você e diz, olha, não vai dizer com essas palavras, vai chegar com uma chocada bonita, mas indiretamente está dizendo, meu compromisso está sendo selado aqui. Se eu ganhar, não adianta estar me cobrando, porque aquilo que a gente está acordando já está sendo cumprido. Então eu tenho dito isso para as pessoas. O voto consciente é a principal arma do eleitor. Então, as promessas, infelizmente, eu costumo dizer que é um ciclo. É um ciclo, certo? Porque se eles estão ali para nos representar, foi porque o povo colocou. E se o povo colocou, é porque votou errado. Então, a gente está tendo agora a oportunidade de mudar essa realidade. E a gente muda dando oportunidade para quem ainda não esteve lá. Isso. Porque quem esteve já sabe quem fez, quem não fez. Eu tive um amigo, não estou aqui para citar nomes, eu costumo muito dizer isso, por questões de ética, mas eu tive um amigo que chegou para mim
um determinado candidato chegou para ele e disse, rapaz, me dá um apoio. Esse meu amigo fez só uma pergunta a ele. Cara, tu está tendo tua oportunidade. Eu só quero que você me convença. Me mostre o que você fez e me convença a votar em você. Esse cara sai de lá sem o voto dele. Você está entendendo? Sai de lá sem o voto dele. Não estou aqui para citar nome de ninguém, porque cada um tem sua consciência, o que fez, o que não fez, se fez ou se não fez. Mas aqui, voltando para a sua pergunta, a promessa está condicionada à mentira na política. Então, na minha prática, ela não existe. E o povo é testemunha disso. Isso. A quem eu visitei tem testemunha disso. Que é de praxe no meu discurso dizer, não estou aqui para prometer nada para ninguém, mas estou aqui para fazer um papel de vereador, poder fiscalizar, poder ser o seu representante, poder não estar aqui só hoje, mas poder vir aqui para agradecer o voto dado, poder, quando estiver no exercício do mandato, voltar aqui e dizer o que é que a comunidade está com mais anseio para a gente poder, através do mandato e da cadeira, representá-los da forma correta. Eu tive um episódio com um vereador. Ele é vereador, está agora pleiteando, né, um segundo mandato. A Compesa fez um serviço na rua que eu moro. E sabe, né, a Compesa, quando faz o serviço, só quebra e deixa lá o desmantelo para cada um se virar. E como é uma rua que não tem movimento de veículo, onde eu moro, é uma rua de difícil acesso, inclusive, a metade dela é calçamento e o restante é escadaria. Inclusive, para fazer essa escadaria foi uma polêmica gigantesca aí que deixa para outro dia. Mas eu procurei esse vereador, conversei com ele. Ele manda umas fotos, mandei fotos. Então vou resolver, viu? Vou resolver. Eu sei que não era ele que faz o serviço. Eu sei que não é ele que faz. Não é o vereador que vai lá e tapa o buraco. Não é. Ele não é o que executa, mas ele é aquele que cobra a quem tem a função de executar. Né? Então, por várias vezes eu procurei. Mas depois que eu conversei, mandei as fotos, disse, e aí, algum posicionamento? Esse camarada passava por mim, fingia que não me via, ou fingia que não conhecia, e ficou por isso. E a gente procurou o secretário, a gente se juntou com os moradores, procuramos outras pessoas e o problema foi solucionado. Hoje, esse candidato, que está pleiteando o segundo mandato, está por aí batendo de porta em porta, perguntando às pessoas do que é que você está precisando. Aí a pessoa diz, estou precisando de uma dentadura. Aí ele vai lá, assina o negócio, vai lá que já está feita. Vai lá, procure. E assim se repete. Se repete o processo doentio na nossa cidade. E eu espero que você, ribeirãoense, nessa eleição, tome um posicionamento diferente. Não coloque os mesmos, não. Faça uma renovação geral, sabe? Renova tudo. E faz um teste. Se prestar, beleza. Se não, renova de novo. Se tiver dúvida, eu estou aqui, 13 para poder representar. Eu já vi sobre um candidato que já foi vereador. Tem um parceiro meu de profissão. Um candidato que já foi vereador. Há mais de. Ele ocupou a Câmara há mais de uma década. Foram 4 mandatos, não pode lembrar, 4 mandatos. Nunca fez nada do Ribeirão. E hoje está candidato de novo a voltar. Esse meu colega disse, vamos dar uma oportunidade a fulano. Uma oportunidade de novo. Passou mais de uma década na prefeitura. Será que 10 anos não dá para fazer? Não aprendeu, não? Não tem noções. Então tem gente que tem que tirar esse senso e dar novas oportunidades a gente que já teve e não fez. Então não adianta. Não adianta. Vamos dar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade a quem já passou décadas na prefeitura? Não tem condição. Então o eleitor, né, você que vai ouvir, vai ver esse podcast, então possa renovar. Vamos tentar renovar. Colocar pessoas que nunca foram para estar lá
Se for um caso, feito muitas vezes eu digo também na barbearia, e não fazer nada, a gente tem o poder de tirar e colocar Isso. outras pessoas. Então, não adianta renovar com o velho, que já foi. Até porque, Gabriel, hoje tem muito político que quer fazer da política um meio de vida. É. Eu costumo dizer que ninguém é vereador, ninguém é prefeito, ninguém é presidente. Você está ocupando aquele cargo num período de 4 anos. E que quem vai definir a sua continuidade é o povo. Então ninguém é vereador. Eu sempre faço essa correção quando muita gente diz ele é vereador. Não, ele está vereador. Ele está vereador durante esse tempo e o que vai condicionar ou a continuar é o que ele pode ou não fazer. Isso mesmo, Felipe, é isso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, e você, eleitor, vigie, porque o futuro da cidade está em suas mãos. Eu quero deixar bem claro mais uma vez, tá, gente? Nossa mesa, nosso podcast de Lima, o podcast de Lima não tem partido político, não tem candidatos, não tem figurinha carimbada. Nós, como eleitores, temos os nossos candidatos, mas nós não vamos expressar aqui para vocês. O nosso objetivo é apresentá-los para você, todos da cidade. Então, a gente conversou com Thaís de Otaviano, conversamos com Gleison, estamos conversando hoje com Felipe Paixão e queremos conversar com o máximo possível de todos os candidatos. Não importa o lado. Você aí do lado de Carol, que está aqui, né? Felipe Paixão também, né? Está junto com Carol. Você que está aí junto com Karina, com o Dr. Wellington, com o Edson, né? E tantos vocês, os candidatos à prefeitura também, são nossos convidados a estar aqui presente. Nós queremos, quem sabe, aí cada dia colocar 2 vídeos por dia no nosso canal. Seria muito bom, né? Todos os dias. E, quem sabe, aí na reta final, já imaginou? Um ao vivo com os 4 candidatos à prefeitura? Seria muito bom. A gente vai ali no Centro Cultural, no SESI, coloca os públicos, os 4, frente a frente, naquele mesmo molde dos programas que a gente encontra na SBT, na Band, na Rede Globo. A gente montar uma estrutura daquele porte e fazer um debate ao vivo seria maravilhoso. Seria algo assim inédito em Ribeirão. Inédito. Ia ficar para a história da cidade. Lembrando que quem é candidato a prefeito ou vereador não tem que se esconder, não. De jeito nenhum. É. Não tem que se esconder, não. Pode ter medo, não. Figura pública, ela Nós tem que não ser vamos, posta. nós não vamos citar nomes, lógico. Já convidamos, né? Sim, já convidamos. Se negaram a vir. Nem se negar, na realidade não se negaram. Na realidade, empurram com a barriga. Alguns que eu convidei realmente, dizem, não, vamos marcar. Vamos marcar. É triste uma situação dessa, porque quando você se torna figura pública, né, principalmente, né, com mandatos, né, ou concorrer a mandatos, a pessoa tem que viver, a pessoa tem que entender o porquê que você está lá. E, mais uma vez, eu parabenizo o espaço de vocês, porque em nenhum momento aqui tá puxando para lá do político. De fato, o interesse é poder puxar do candidato o máximo possível para que as Isso. pessoas tenham ciência qual o pensamento dele na política. Lembrando, né? Sempre deixando claro, também sabe disso, nós não estamos aqui agredindo. Sim. Até porque se a gente agredir, a gente vai levar processo e não tem dinheiro para pagar advogado, não. Estamos puxando para nenhum lado, como o nosso querido Paixão disse, porque aqui é o povo que tem voz. Isso. O povo que tem que falar. E ser o político mais transparente possível. Não adianta o político se esconder. Como o pastor Augusto falou, não adianta empurrar com a barriga, não, cara. Se você empurrar com a barriga agora e não chegou lá, quando chegar lá? Mas é porque, Gabriel, a gente ainda não tem um peso ainda, né? Nosso podcast está no começo. Faz um mês que a gente começou. A gente não tem ainda aquele peso, tem uma audiência grande. Cheguei aqui dizendo, e repito, a gente fez aqui um stories antes de iniciar Sim. no Instagram, e repito, de fato, é o podcast hoje mais falado na cidade de Ribeirão, pela conduta de vocês. Vocês estão dando espaço, não por cunho político, mas está dando espaço ao candidato. Repetindo por diversas vezes aqui na nossa entrevista, e faço questão de parabenizá-los por isso.
Porque em nenhum momento eu estou vendo parcialidade. Vocês estão sendo totalmente imparciais e abrindo espaço de vocês para esse debate. Muito obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado aí. E, gente, não esquece, pessoal. Não esquece. Inscreva-se no nosso canal. Dá esse apoio. Inscreva-se aí. A gente quer chegar e a gente tá com um pouco mais de 60 inscritos quando a gente tá gravando aqui. A gente quer chegar pelo menos a 1.000 inscritos. Ainda nesse mês, 1.000 inscritos. Ajuda a gente aí a chegar. É tão pouco. Você não vai gastar um centavo, não. Ajuda nós, por favor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Felipe, eu vejo que você é uma pessoa de família. Você sempre enfatizando aí seu pai, a sua mãe. E percebo que essa família está bem nítido, né, na sua vida. Como tem sido a reação e a interação da sua esposa, dos seus filhos, né, diante desse desafio de você querer se tornar uma pessoa pública, porque querendo ou não, vai envolver a esposa, vai envolver os filhos. Como é que está a família próxima aí, esposa e filho, tem reagido com isso? Pastor, eu costumo dizer, né, que quando você toma esse tipo de decisão, se você não tem a sua família ao seu lado, você já está começando errado. As primeiras pessoas, né, a saberem dessa decisão, como estender, foi a família. Eu iniciei falando, eu tenho uma esposa maravilhosa, que inclusive está aqui, né, me acompanhando nos bastidores, né, ela está aqui em todos os momentos. Tenho 2 filhos maravilhosos, Luiz Henrique, de 5 anos, e Vitor Gabriel, de 2 anos. Eu costumo dizer que são eles todo esse combustível. Né? Meus pais, como eu digo, né, sempre participaram, né, de campanhas políticas, eu sempre estive muito presente, mas, óbvio, a gente sente a diferença quando é a gente. Né? Porque, querendo ou não, a sobrecarga é maior. Mas eu também costumo dizer, se não luta, não vence, não chega, só existe vitória com a luta. E assim, minha família me abraçou. Minha família me abraçou, minha família, pai, mãe, a família da minha esposa, todos eles me abraçaram de uma forma muito significante. Eu costumo dizer que hoje a luta é por eles. A luta é por esse carinho que recebi, é por toda a minha família ter dado esse apoio sincero a mim. E como eu disse, eu coloco sempre eles em primeiro lugar. Né? Eu sei que está sendo muita correria, eles têm ciência disso hoje, particularmente, não só hoje, né? Mas desde que iniciamos, de fato, a candidatura, deixamos de ser pré-candidato, passamos a ser candidato a vereador. Minhas rotinas têm saído de casa às 7 horas da manhã para abrir o meu comércio. E de lá, graças a Deus, eu tenho um grupo muito competente. Quando eu falo muito competente, porque são pessoas que estão na luta diária comigo. Eu chego na loja e digo, ó, a gente tem essa visita, tem essa visita, tem essa visita. E eu sei da sobrecarga que leva, principalmente para os filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos. Né? Quando eu chego em casa, às vezes está dormindo, às vezes já eles dormem cedo. Mas a gente entende que é um período. Né? A gente entende que é um período, como eu disse, repito, graças a Deus eu tenho uma grande parceira ao meu lado, né, que está comigo para tudo. Ela está sempre me acompanhando, me ajudando, me auxiliando. Eu costumo dizer que eu estava dizendo hoje aqui, a gente tem aqui algumas pessoas nos acompanhando aqui no bastidor, né, nos bastidores. Eu estava dizendo aqui para um amigo meu que está aqui, João, que o cansaço mental ele é muito pior do que o físico. Porque às vezes a gente sempre movido por reuniões, por conversas, você ali não tem um esforço físico, mas você tem um esforço mental, você chega às vezes muito sobrecarregado, e às vezes é a família que recebe essa sobrecarga. Mas, como eu disse, por ter uma família presente, né, em todos os pontos que você imaginar, de pai, a mãe, a esposa, a filhos, a tios, a tias, aos avós, né, que estão sempre presentes comigo, me dando força e injeção, não tem preço. Eu costumo dizer que eles são esse combustível. E repito, quando tomei a decisão da candidatura, foi a eles primeiro que procurei. A cada um de forma individual. Estou pensando em entrar nesse projeto político, quero saber se posso contar não só com o seu apoio, mas com a torcida, com a luta diária de poder se fazer presente ao meu lado. E hoje, graças a Deus, qualquer evento político que a gente faça, seja aí fazer um porta-a-porta, seja aí fazer uma visita aos engenhos, à zona rural, eu chego e digo, no grupo da família, alguém pode me acompanhar? A grande maioria me acompanha, meus tios, meus primos,
vamos embora, então todos estão de fato empenhados e lutando por esse projeto político. Aquilo que eu iniciei dizendo a vocês, não é Felipe Paixão que está candidato a vereador. É um projeto político pensado por todos. Costumo dizer que eu iniciei a minha campanha política de uma forma, né? Só que eu tenho um senso de coletividade muito grande comigo. Então, as pessoas que foram somando e chegando a esse projeto político, eles não foram chegando simplesmente com eu voto em tudo. Foram chegando com propostas, foram chegando com ideias, com coisas que incrementassem a minha caminhada política. Então, hoje, todo esse respaldo que eu tenho aqui para falar, não é só por Felipe Paixão. É por quem vem por trás de mim, é pelas pessoas que atrás disseram, não, vamos lá, você tem essa capacidade, a gente enxerga esse político em você, e é essa força que a gente ganha combustível diário para lutar. Felipe, a esposa tá aí, né? Tá aqui, né? Tá aqui. Cadê ela? Cadê ela? Qual é o nome dela? Como é o nome dela? Ana Cláudia. Boa noite. E aí, Ana? Eu poderia Fala aqui pertinho do microfone. eu poderia passar a noite falando sobre Felipe, né? Mas eu vou ser breve. Então, assim, o que eu mais admiro em você é realmente essa grandeza que você tem de envolver as pessoas para a sua vida, né? A grandeza que você tem ao se dirigir a um filho, a mim, a seu pai, a sua mãe. E a gente sempre tem o costume de dizer isso da minha avó, do meu avô. Um bom filho será um pai, será um bom esposo. E eu agradeço todo dia a Deus por ter sido você, né, o escolhido por ele. E eu espero que a população ribeironense possa conhecer um pouco do Felipe Paixão que eu conheço, que meus filhos conhecem, que minha família conhece. Por isso que eu carrego para todo canto. Fala tranquilo comigo. E é uma coisa maravilhosa, né? A esposa acompanhar, né? A esposa está acompanhando. Sei que é um desafio para a família toda, mas isso é maravilhoso. E parabéns para ela. Qual é o nome dela? Ana Cláudia. Parabéns, Ana, por estar acompanhando ele, né, nesse desafio, assumir né, essa coragem de estar com o Felipe, acompanhando ele nessa proposta, nesse desafio. Felipe Paixão, foi um prazer bater esse bate-papo com você aqui na nossa mesa. E queria que você olhasse aqui, cadê para essa câmera aqui, ó. Olha aqui para essa câmera. E você possa estar deixando ali o seu recado para os seus eleitores, futuros eleitores, né? E dizer também o seu número para o pessoal, para nossa audiência. Fica à vontade aí. Cadê? Tá nela agora. Mais uma vez, eu vou direcionar vocês o fato de agradecer o espaço. Eu acho que política se faz dessa forma, dando espaço para que aqueles possam se expressar, possam falar. E é muito gratificante poder estar aqui hoje passando essa minha mensagem. E agora eu me refiro, como você me falou, ao eleitor. Né? Eu tenho andado muito nos 4 cantos de Ribeirão para passar a minha mensagem. Essa minha mensagem de verdade. Esse é o Felipe Paixão, que tem não prometido nada a ninguém, mas tem aqui vindo com a humildade, com a verdade, em dizer que faço a política correta, que faço a política que aprendi com os meus pais, que faço a política para o povo e para o povo. Não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para dar falsas promessas, muito pelo contrário, estou aqui para passar a minha mensagem de verdade e não tenho dúvida que será com a verdade que a gente chegará lá. Eu aproveito também, sempre acho que é muito conveniente a gente falar muito do voto casado, como é um espaço democrático, o pastor Augusto e Gabriel têm dado toda essa autonomia. Também faço questão de citar a minha candidata a prefeita que o nosso partido acolheu, que a senadora Tereza Leitão acolheu, que o presidente Lula acolheu, no qual a gente defende essa pauta, que é Carol Jordão, uma mulher comprometida, assim como eu, uma mulher que luta por Ribeirão, que já se provou com mandatos em secretarias e que hoje tem, em conjunto conosco, defendido todos esses projetos. Parabenizo também o atual gestor, Marcelo Maranhão, que tem deixado o seu legado aí, que tem feito construções aqui para o Ribeirão, e Carol é justamente a continuidade de sua gestão. Então, repito, estou aqui para ser essa pessoa verdadeira. Costumo brincar, dizer, se eu não cheguei na sua casa,
vou chegar, porque a gente tem andado bastante, mas esse espaço é justamente para isso, para que a gente não consiga atingir a todo mundo, mas que possa, né, conhecer um pouco do Felipe Paixão, conhecer quem sou eu, sou esse cara simples, que estou aqui para passar a minha verdade. Repito, seria muito cômodo para mim mentir, como nunca fui provado, seria muito cômodo prometer, inventar aqui estripulias, dizer coisas que são difíceis de se concretizar, mas não é da minha índole, não é da minha prática de fazer política. Então, estou aqui para ser essa renovação que a gente discutiu, para ser essa renovação que a Câmara precisa, para dar novos ares que, de fato, ela precisa, e ser o representante do povo. Não estou aqui para fazer a politicagem, mas estou aqui para fazer a política. Então, é Felipe Paixão, meu número é 13333, né? Peço o seu voto de confiança. Você que ainda está indeciso, vote consciente, vote em quem está se propondo a fazer o certo, a quem está se propondo, quem tem projetos, quem tem, de fato, algo a mostrar ao povo. Não se iludam com falsas promessas, não se iludam com candidatos que chegam apenas para lhe oferecer algo de agora. Repito, política é sempre uma colheita. A gente planta hoje e vai colher lá na frente. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Que Deus possa cada vez mais abençoar esse espaço de vocês. A gente chegou aqui parabenizando o belo espaço, né, muito organizado, oferece não só estrutura para a gente, a gente se sentir confortável aqui, né, e poder passar essa mensagem ao povo ribeirãense e dizer que quem não vive, quem não perdendo são eles. Porque, de fato, é um espaço democrático de direito aqui, que a gente tem total autonomia de se expressar e falar aquilo que a gente acredita. Então, gente, mais uma vez, Deus abençoe vocês e muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos, né? Você está à disposição, ajustar sua agenda para a nossa realidade, né? Porque os nossos dias de gravação é bem curtos. Como a gente tem uma agenda pastoral, tanto eu como o Gabriel pastoreamos, e nós temos uma demanda, né, pastoral e profissional um pouco grande. Então, agradeço você a ajustar a sua agenda para o nosso horário, né? Disponibilidade de estarmos aqui para gravar. Pode me chamar. Se quiser me chamar de novo, venho com o maior prazer. Se Deus me der a oportunidade de estar lá na cadeira, eu faço a maior questão de estar aqui, para a gente estar sempre colocando a limpo aquilo que a gente vem desenvolvendo. Sim. Eu sempre disse, política é senso de coletividade. Né? E vocês são um veículo para que nós possamos, sim, mostrar aquilo que a gente vem fazendo. Então, contem comigo de verdade para ser essa pessoa que garante. Felipe Paixão, um não, vocês nunca vão ter. Eu estou aqui para sempre aceitar o convite e vir aqui passar a nossa mensagem sempre que for preciso e possível. Que alegria, né, Gabriel? Só antes da gente fazer o fechamento, você falou aí do seu negócio, né? Do seu comércio. Sim, sim. Que comércio é esse que eu não sei? Eu tive uma farmácia, eu estou já falando até antes, né? Eu tive uma farmácia em outra cidade, na cidade de Pojuca, né? E passei um tempo lá, né? Só que comércio só sabe quem tem. É uma luta diária. Isso é comércio que você sabe. É uma luta diária. Né? Então, assim, a gente tinha lá uma farmácia, né? Mas uma concorrência grande. Então, a gente, com pouco recurso, a gente entendeu. Quando eu falo a gente, é porque foi uma sociedade com um amigo, irmão que eu tenho, um padre do coração, né? Que a gente fez. Mas, assim, eu costumo dizer que Deus, ele sempre traça os seus caminhos da forma mais correta possível. Né? Tudo são aprendizados na nossa vida. Né? E quando retornei para cá, me surgiu uma oportunidade, né, de repasto. Né? E hoje eu tenho uma bomboniere que fica ali em frente ao INSS. Graças a Deus já vai fazer quase 2 anos que a gente está lá à frente. Deus tem abençoado com todas as dificuldades imensas, mas a gente está lá fazendo o nosso diário, né, mantendo sempre as nossas portas abertas para atender da melhor forma possível. Né? E sintam-se convidados a ir lá, a conhecer também o meu espaço, a conhecer o nosso espaço, né, para que, quem sabe, aí a gente também faça uma parceria. Agora eu gostei da conversa. Agora eu gostei. É botar aqui, ó, a logo. Bomboniere Doce História. Olha aí, Bomboniere Doce História. Aí, ó. Conversar aí depois aí, acertar aí nos bastidores, para botar aí no telão aí a logo, né? Trabalhando aí, movimentar aí, bota aí a logozinha, né? Aparece aí a logo. Bomboniere Doce História. Doce História.
Story. Doce Story. No caso é loja em inglês, aí é doce E sim, loja, entendeu? sim. Muito bom. Bem, meu amigo, que Deus te abençoe. Continue aí te fortalecendo nessa caminhada. Nós vemos que Ribeirão precisa de pessoas que tragam sinceridade, né? Que não prometam, mas sim que se comprometam com aquilo que é realmente para ser feito. Como você sempre disse em toda a entrevista, e promessa é o primeiro caminho para a mentira. Né? Eu acredito que a promessa já é a própria mentira. Não adianta você prometer uma coisa que não vai cumprir. O único que pode prometer e cumpre é o Deus a qual nós servimos. Isso. Então, Deus continue te abençoando nessa Obrigado. caminhada. Que possa transparecer também esta mesma pessoa lá na Câmara e já faço já o convite. Depois, no dia 6 de outubro, mesmo, Sim, depois do dia 6 de outubro, já está convidado Sim. se Deus quiser. para estarmos aqui na mesa. E de antemão o convite já está aceito. Muito Quem bom. sabe, se assim, permissão de Deus, estamos já falando do candidato que vai exercer lá na Câmara. Já eleito, né? É isso? Não, deixa- E sem falar que a gente também conversar aqui, teve a ideia aqui da gente chamar, né, a sua mãe para estar aqui com a gente, pra estar batendo papo aqui, contando a história dela, contando as experiências de vida, vai ser maravilhoso a presença dela aqui. Eu tenho certeza que vai- o maior prazer ela estará aqui. Sim. E também já veio o convite também para o prefeito, o atual prefeito, Marcelo Maranhão. Né? Seja convidado, já está convidado, Marcelo, para estar conosco aqui, batendo um Vai fazer papo. todo o balanço, vai- Isso. Fazer o fechamento da gestão dele aí, conosco aqui, batendo esse papo. Não, vou dar uma cutucada lá. Pronto. Simbora. Vou falar com o para prefeito, ampliar, né? embora. E Isso. isso. E também ele poder fazer também os agradecimentos. O povo está sempre apoiando ele. E acredito Tanto ele como os demais, né? Tem aí Clóvis também. Já sinta-se convidado, Clóvis, para estar aqui também com a gente. Não podemos só puxar para um lado, né? A gente tem que ser aberto para todos. Então, todos convidados, atuais, anteriores e futuros já estão convidados. A nossa mesa aqui está pronta para receber todos vocês. Pessoal, é isso aí. Agradecemos você que nos assiste até agora, você que nos assistiu. Tem outros vídeos do nosso canal. Aqui, ó, o link vai estar aqui em cima. Você clica aí, já vai ter acesso aos demais vídeos do nosso canal. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o teu joinha, deixar o teu joinha. Não se esqueça disso, porque o De Lima Podcast veio para ficar e precisamos de você. Compartilha, gente. Compartilha com todo mundo. Compartilha até com quem tu não gosta. Que tu bloqueou na rede social. Desbloqueia, compartilha e bloqueia de novo. É isso aí. Gente, estamos aí, né, Gabriel? com certeza. Vamos embora? Vamos. Fica todo mundo aí na paz de Cristo e até o nosso próximo episódio, nesse mesmo local, nesse mesmo episódio, nesse mesmo local, horário. Isso mesmo, aqui mesmo. Pronto. Tchau. Fomos embora. Fui.